Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, levantando-se como águias. Boa noite aos nobres vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e ao Paraná, que aqui está presente. Abrimos a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis, na data de 6 de abril de 2026. Em nome de Deus e em nome da lei, eu declaro aberto esta sessão. Na ordem do dia, nós temos a discussão e votação das matérias constantes na pauta de hoje, que é a votação dos projetos 7 e 8, 2026. Projeto de lei, primeiramente, boa noite, presidente, boa noite, vereadores que nos acompanham pelas redes, também em plenário. O projeto de lei número 7 é um projeto que fala sobre a desafetação de bens móveis. Vou ler a justificativa mais uma vez para a memória dos nobres representantes. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 7, de 3 de março de 26, que autoriza a desafetação e a transferência de bens móveis, veículos, entre secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal de Carvalhópolis e da outras providências. A presente medida visa otimizar a gestão da frota municipal, adequando o uso dos veículos às necessidades atuais de cada secretaria. A desafetação permite que bens anteriormente vinculados a serviços específicos, como saúde e educação, possam servir legalmente às áreas da administração, obras e meio ambiente, garantindo eficiências administrativas e conformidade com os documentos de registros anexos. Pela importância administrativa da matéria, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Obrigado, presidente, pela oportunidade, mais uma vez, a gente está debatendo sobre a matéria que é de conhecimento já desta casa e também da população, a respeito da desafetação de alguns automóveis que vai servir a outros departamentos, secretarias. Isso é costume, é praxe sempre do governo, quando tem mais automóveis ou mais recursos em uma pasta, transferir para outras com menos disponibilidade, tanto financeira como de bens. O vereador Eric tinha colocado uma emenda nesse projeto, a retirada de uma van, onde a maioria desse parlamento entendeu que a viabilidade dela em outro departamento era muito mais importante, por questão até de conservação, e o local ao qual ela seria inserida não estava muito adequado para o momento. Os vereadores resolveram tirar esse automóvel e não colocar nesse projeto aqui de desafetação. Mais uma vez eu reforço o trabalho dos parlamentares aqui, quando percebe que algo possa ser colocado em um departamento onde, no momento, se faz necessário um outro tipo de automóvel. E agora esse projeto aqui, colocado à votação sem esse automóvel, creio que
está viável para sua aprovação, atendendo também ao anseio desse parlamento, também da população. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, Paraná aqui presente. Boa noite também quem acompanha a gente pelas redes sociais. Presidente, esse projeto aqui é um projeto que, quando veio de primeira mão, era considerado um projeto simples, mas quando abriu a discussão aqui, a gente viu o quanto o projeto trazia questionamento, não só de minha parte, mas de demais partes, como os vereadores. E assim que explanei meu pensamento, entendi que todos os vereadores também cogitavam do mesmo pensamento. E é bacana a gente ver que, quando um parlamento realmente funciona, em questão de um projeto, faz acontecer. É bacana a gente também aqui observar o executivo, que após ver a discussão que deu esse projeto, retirou o projeto, encaminhou um novo projeto para casa, aderindo às nossas ideias, sem precisar colocar emenda. Então, fico feliz de poder, de alguma forma, ter explanado e, de alguma forma, ter melhorado esse projeto para descer para essa casa aqui, vamos dizer, de uma forma melhor, né, porque a gente sabia que, do jeito que veio da primeira vez, não estava adequado. E fico triste em ver o executivo querer medir força com parlamentares, né? Aquele projeto que desceu na primeira vez já tinha falado que ia dar polêmica, já tinha falado que ia estar passando para os demais vereadores aqui e possível vedação desse projeto, e mesmo assim mandaram. Fico triste em ver até na onde vão medir força, né? A gente está aqui apenas para ajudar e não para atrapalhar o executivo. E já vou deixar meu voto aqui, que sou favorável a esse projeto. Mas alguém gostaria de colocar sobre esse projeto? Já podemos passar para a votação? Então vamos lá. Vereadora Adriane. Favorável. Vereadora Andréia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável ao projeto. Vereador Antônio Carvalho. Favorável. Vereador Creuton. Favorável. Vereadora Vaninha. Favorável. Vereador Josuel. Favorável. Você já falou? Então, o projeto foi votado, todos os vereadores favoráveis. Passamos para o projeto de lei número 8 de 2026. Vereador Jó, poderia relembrá-lo? Só para lembrar. Pessoal, essa justificativa aqui ela é meio extensa, eu vou estar lendo apenas a segunda referência do projeto aqui, só para nós ter mais ou menos a noção do que está sendo votado. A criação do Fórum Municipal de Educação, do Fundo Municipal de Educação de Carvalhópolis, atende a uma demanda legítima da comunidade escolar e da sociedade civil organizada, que há muito carece de um canal institucional para participar de forma efetiva da formação e do acompanhamento das políticas educacionais do município. A ausência desse espaço tem resultado em decisões tomadas sem a participação dos principais interessados, professores, pais, alunos e representantes da sociedade, o que compromete a legitimidade e a efetividade das ações implementadas. A composição plural prevista nesse projeto, com 11 representantes de diferentes segmentos, garante que o fórum não seja dominado por nenhum grupo em particular, assegurando o equilíbrio entre o poder público, os profissionais da educação, os estudantes, os pais e a sociedade civil. Essa pluralidade
é condição essencial para que o debate educacional seja genuíno, transparente e comprometido com interesses coletivos. Senhor presidente, já li aqui um pouco da justificativa do Executivo. Como vai estar em discussão, eu vou iniciar a discussão do projeto. Mais uma vez, a gente sabe como é importante ter uma educação conectada, uma rede conectada entre federações, Estado, município, para que isso possa ganhar ainda mais espaço. A gente sabe que essa criação desse fórum permanente, ele vai largar ou de ser um ponto, apenas um momento pontual ali. Surge um tema, reúne-se e debate aquela matéria, aprova no conselho ali, para onde que vai, para onde que deixa de ir, passando a ser um fórum permanente. O próprio projeto também traz aqui, nos seus parágrafos, a realização de pelo menos 2 reuniões anuais, convocação para que todos participem, sendo também possível as extraordinárias, no momento que for necessário. E a gente sabe que isso é importante, porque a educação não pode andar sem rumo, como a gente muitas das vezes percebe. Na própria justificativa do projeto, o interessado pela lei, o executivo, e muito mais a gente ainda, ele deixa bem claro que muitas das vezes se toma as decisões sem ouvir as partes, sem ouvir os pais, sem ouvir os alunos, sem ouvir os discentes, os docentes, sem ouvir a sociedade civil, sem ouvir o executivo. Então, muitas das vezes, esse conselho, eles se reúnem e tomam uma decisão sem essa participação. E esse fórum traz essa garantia. Você vê que todos os órgãos têm esses fóruns permanentes. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas do Estado tem esses fóruns permanentes. Então, é mais uma excelente proposta que vem para esse executivo voltar, garantindo ainda mais eficiência naquilo que a gente sabe que é eficiente desde muito tempo, que é a educação de nosso município. Não é de hoje, mas é de longa data que a educação do nosso município é elogiada. Os nossos alunos são excelentes, recebem excelentes notas. Sempre quando tem alguns processos, eles se qualificam entre os primeiros. E a gente vê que a educação do nosso município acabou, mais uma vez, agora, recentemente, recebendo uma medalha por alfabetização em tempo hábil ou no tempo adequado. Então, se depender eu tenho a certeza, se esse projeto depender apenas da aprovação desse parlamento, será aprovado por unanimidade para garantir ainda mais a excelência do ensino do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém gostaria de comentar? Sim. Tem um comentário aqui na reunião aqui, do pessoal que está assistindo, para que possa falar mais próximo ao microfone, porque não está dando para ouvir. Acho que agora o som ficou legal. Se não estiver dando para ouvir ainda, comenta aqui que a gente melhora o som. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa diretora, aos vereadores, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Seguindo aí o comentário do vereador Josuel, do secretário, desde já, diante desse projeto, parabenizar mais uma vez, né, a educação do nosso município, que é uma educação pioneira, onde os professores, todos os servidores da educação, pais, têm uma parceria incrível, né? É onde a gente se vê os resultados positivos. E o próprio projeto diz aqui que é uma obrigação legal federal, né? Democratizar a gestão da educação municipal, criando um alicerce institucional indispensável para o Plano Municipal de Educação. Sou favorável ao projeto. Muito obrigada. Mais alguém? Eu gostaria também de fazer uma colocação. Eu creio que o fórum ele vai completar o serviço que já existe do PME, que é o Plano Municipal de Educação. Então, a gente vê a educação sendo bem trabalhada, bem desenvolvida no nosso município, porque ela trilha esses caminhos, né? Ela segue o caminho. Então, com certeza, está instituído esse fórum
esse projeto de lei e o Fórum Municipal de Educação, né? Com certeza. Passamos, então, para a votação. Vereador... Eu li o projeto aqui, mas eu não me recordo de ter analisado nele a participação do Legislativo. Que geralmente, quando se cria esses fóruns, esses programas municipais, sempre tem a participação do Legislativo, por indicação. Eu li ele, mas eu não ouvi, não observei. Aqui... Eu creio que não foi feita ainda, vai ser feita a votação lá na educação dos componentes do fórum, entendeu? É porque geralmente esses conselhos têm a participação do Legislativo, né? Mas Depois... eu creio que ele ainda não foi feito. Ok. Vereador Antônio Carvalho. Favorável. Vereador Creuton. Favorável. Vereadora Vaninha. Favorável. Vereadora Adriane. Vereadora Andréia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Eric. Favorável. Vereador Josuel. Favorável. O projeto de lei número 8 de 2026 foi votado favorável por todos os vereadores. Passamos, então, para a inscrição do uso da tribuna pelos vereadores. Não tem telão hoje? Aí vai fazer aqui no... Não tem. Vai fazer no celular. Você sabe fazer? Cinco. Vereador Cleuto. Acho que cronômetro. Marca aqui. Eu marco. Boa noite aos vereadores, boa noite ao Paraná presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de deixar meu sentimento à família do João Mané aqui, que faleceu por hoje. Que vai meu sentimento. Queria falar da ponte que ficou pronta também lá no bairro do Macaco. Inclusive, passei lá observando. Ontem eu passei por lá, ficou pronta, ficou boa. Queria parabenizar os que trabalharam lá, agradecer a todos que ajudaram lá na construção, doaram a madeira, e o Eduardo ajudou a parte de serraria. E queria falar que é um momento da gente estar assim, lembrado do prefeito também, né?
Que a hora que estava quebrado lá, a gente estava cobrando, estava criticando. Agora é a hora da gente parabenizar e agradecer também. Me permita uma parte. Já atrás estava debatendo sobre essa construção da ponte. Você tem informação se a administração de Machado ajudou? Até o que eu sei, não ajudou, não. Inclusive, hoje foi constatado lá que estava passando um caminhão carregado de madeira. Até conversei com o secretário, ele foi lá e levou 2 manilhas para dificultar a passagem, para não ter passando caminhão por lá. Queria deixar aqui também o meu repúdio dos banheiros da praça, onde foi quebrado esse final de semana. Eu acho que isso aí esse ato de vandalismo não poderia estar correndo na nossa cidade, no momento, porque custa dinheiro, e o dinheiro é nosso também, né? De todo mundo, todo contribuinte. Até o ano passado, eu solicitei aqui que fosse instaladas as câmeras no município, inclusive nos órgãos públicos, na entrada da cidade. Algumas foram instaladas, eu acredito que ali não foi. Se tivesse, o vereador Érico fez uma indicação também, né? Então, eu acho que é o momento de estar revendo essa questão aí. Solicitei também lá, junto ao Carlinho, o Del, para estar podando as árvores lá da praça. Aí, estava aproveitando lá hoje, já quero agradecer eles também, que fizeram isso. Começou lá hoje a poda das árvores, lá na rotatória. E agradecer os meninos que estavam lá dando a força, lá, o Natel, o Robson, o Luciano, o Romário, o Pan, o Jair, ajudando na limpeza lá também. E eu gostaria também que nós fizéssemos aqui um pedido junto à CEMIG, em respeito ali ao bairro do São João, do Pantano, do Lambari, que está havendo muita interferência na energia lá. Estou ficando até 2, 3 dias lá sem energia. Aí, se fosse possível, nós tá levando um ofício junto à CEMIG lá para poder estar resolvendo a parte de limpeza lá, que é a parte da rede que está muito suja, aí está fechando curto. Eu acho que cabe a nós também dar uma força para todos os produtores da região lá. O mais por hoje é só. Muito obrigado, boa noite. Vereador Antônio. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao Paraná e a todos os presentes que estão nos assistindo pelo Facebook. Senhor presidente, hoje eu quero iniciar minha fala aqui, falar a respeito de ofício não respondido. A semana passada eu falei a respeito do ofício que eu fiz direcionado ao Imprecar, onde que eu falei aqui que o prefeito está descontando dos funcionários e não está recolhendo. Já está somando um valor, acho que pagou um pouco, mais de 400 mil, que o prefeito descontou dos funcionários e não está recolhendo. O prefeito sabe muito bem disso, que isso é crime. Não pode fazer esse tipo de coisa, porque não pode, é descontado dos funcionários. E para onde foi esse dinheiro? Se é descontado e não é depositado, para onde está indo esse dinheiro? Eu gostaria de saber, prefeito, para onde está indo esse dinheiro, porque é um dinheiro que o senhor sabe, se descontou dos funcionários, é para ser recolhido no Imprecar, e não está sendo recolhido. Para onde está indo esse dinheiro? Porque o senhor sabe que isso aí a gente tem que tratar com muito carinho, ainda mais nós vereadores aqui, que somos autoridade, nós temos a obrigação de saber para onde está indo esse dinheiro. Porque os funcionários, muitas vezes, nem sabem o que está acontecendo. E a gente está aqui para levar notícia para todos os funcionários, porque o que está acontecendo no nosso município. Então, viu, prefeito, eu gostaria, já que o senhor não respondeu, agora eu vou tratar por outro meio a respeito dessa resposta, para trazer essa resposta aqui para os nossos funcionários públicos. Por quê?
houve último concurso, pessoas que passaram no concurso, em vez de ser chamado, não, foi contratada as pessoas. Então, como que vai recolher fundo no Imprencar, se as pessoas que passou no concurso, em vez de efetivar as pessoas, está contratando as pessoas, que as mesmas que passou no concurso. Então, olha para ver que lado que está indo essa situação. Então, é um absurdo a gente conviver com as coisas dessas, sabendo que é crime, não pode, e o prefeito está teimando fazer. Não é de agora, não. Eu várias vezes já. A gente vem lutando aqui, e agora a gente tem que ter uma explicação. Fiz o ofício, não respondeu. Não responde por quê? Porque está errado, tem coisa errada. Viu, prefeito? Quando as coisas estão tudo certinho, tem maior certeza que é respondido. Mas como está errado, é crime. O senhor não vai responder para a população ficar sabendo, para o funcionário ficar sabendo. Mas a gente está sendo pago, a gente é vereador, pago para isso. A gente tem que levar o conhecimento dos funcionários, o que está acontecendo nesse desconto do Imprencar, que é descontado e não é depositado. Outra coisa também, senhor presidente, que eu quero falar também aqui, que eu achei muito bom, que os vereadores também vão comentar, a respeito dos médicos. Feriado e final de semana. Estive conversando com várias pessoas. Eu achei muito bom demais da conta, uma coisa que a gente esperava. Mas eu estive conversando com várias pessoas, as pessoas vêm até alertando a gente o que aconteceu. No começo do ano, às vezes tem mais feriado do que dia trabalhado. Porque, lógico, o prefeito tem que colocar médico, feriado, sábado e domingo, porque tem mais feriado do que dia trabalhado. Ué. Porque tem mês, 14, 15 dias de feriado e o posto fechado. O que ele tem que fazer? A única coisa que tem é o carro para socorrer para o Machado. Então, tendo médico, que é a obrigação do prefeito, já que dá feriado, bastante feriado, tem que colocar médico no posto para atender a população, porque o povo já não está aguentando mais, não. Não aguentava mais. Muita gente procurava o posto de saúde, condução, e muita gente, às vezes, ia no carro próprio. E o pronto-socorro de Machado também ficava sublotado lá, e graças a Deus, desafogou até o pronto-socorro de Machado, que já estão fazendo um grande favor para nós de atender a nossa população de Carvalhópolis. Então, foi muito bom isso, porque tem mais feriado do que de trabalhar, então tem que ter médico. E tendo médico, horário de médico, senhor presidente, a farmácia também. Muitos remédios não tem remédio. Mas o que tem lá tem que ser aberto, a farmácia tem que ser aberta, o horário de funcionamento de médico, para as pessoas usar o remédio que tem lá. Porque hoje mesmo, com as pessoas lá procurar remédio, não tem. Né? Mas às vezes muitos que tem, que o médico passa, que tem lá, invita a pessoa a comprar. Que não adianta ter médico aqui e não ter farmácia para comprar remédio. Tem que ir no Machado para comprar remédio. Então, se tem remédio na farmácia, um pouco de remédio na farmácia, manter a farmácia aberta para o povo usar o remédio. Daqui a uns tempos vai jogar aqui muito remédio vencido fora, e se a população usar? Então, porque a maior parte do remédio não tem, mas muitos têm, e o que tem, o povo tem que usar esses medicamentos. Outra coisa também, senhor presidente, eu quero falar também a respeito do terreno da creche. Desde 2016, desde a administração do Gilson, aquele terreno está ali legalizado, com água, asfalto, luz, tudo. Está lá para ser doado, o prefeito passado não a doou, passou 8 anos, não doou, e agora já fazendo quase 1 ano e meio, o prefeito também está lá com o terreno quieto, não doou o terreno, que tem tantas pessoas com dinheiro para construir, mas não tem dinheiro para comprar o terreno. Se doar o terreno das pessoas, eles vão construir. Já é um grande passo para a nossa população. Outra coisa também, terreno do Parque Industrial, foi feito um pedido que semana passada, ou semana retrasada, a respeito disso. Está quieto lá também, o prefeito está lá quietinho, o terreno desde a administração 2014, 2012, 2016, que o Gilson comprou, deixou lá, até hoje não distribuiu. Isso vai vencer o mandato também, vai ficar as mesmas coisas. E o pessoal precisando de terreno para poder construir seus lugares de trabalhar, né? E para um grande avanço para o nosso município, e está lá quieto. Outra coisa também, senhor presidente,
que eu quero falar aqui, que eu conversei com várias pessoas, foi votar no projeto, inclusive eu votei a favor, mas nós vereadores, tem que entrar no bom senso, para poder evitar de prejudicar a nossa população. É o tal de calçadão que o prefeito falou esse dia que vai fazer. Esse calçadão, gente, estive conversando com vários comerciantes, todo mundo, todas as pessoas que eu conversei é contra. Vai prejudicar nossos comércios. Então, eu dei uma sugestão aqui um dia, dei uma sugestão para o nosso secretário de obras também, com o Reginaldo, que em vez de fazer esse calçadão, fazer uma cobertura na praça, coisa chique ali, fazer o bem feito, que é o cartão postal da nossa cidade, que a nossa praça do que era acabou. Mas se fizer um galpão lá, uma cobertura boa lá, eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Invite de fazer esse calçadão, prejudicar o nosso comércio. Porque isso aí vai ter que, se o prefeito teimar, nós vamos ter que fazer um abaixo-assinado para poder impedir que isso aconteça. Porque nossa cidade não tem estrutura para isso, não. Nossa rua estreitinha, nosso comércio tudo na rua ali. Então, eu tenho certeza que esse calçadão, em vez de melhorar, vai piorar o nosso comércio. Então, pedi ao prefeito que põe a mão na consciência, e nós, vereadores também, pelo meu vereador da base também, conversar com o prefeito, para não deixar isso acontecer. Se fizer a cobertura na praça, vai ficar muito melhor, vai atender muito melhor, tanto a festa São Sebastião, festa do asilo, todos os eventos vai fazer, não precisa estar alugando tenda para construir lá, para fazer lá. Então, já deixa pronto e deixa de prejudicar o nosso comércio. Outra coisa também, senhor presidente, já pedi várias vezes aqui, mas o prefeito ignora, né? A iluminação da rua Antônio Batista, onde existe lá duas casas, duas famílias que moram lá nas casas, e uma casa de aluguel, final de semana, tá lá de evento. Está lá também, já pediu o prefeito. Eu tenho certeza que o vereador também já pediu, internamente na prefeitura, e isso nada acontece. Então, pedi, prefeito, vamos resolver o problema. Tem tanta coisa. Só iluminou brejo lá para poder iluminar para Capivara. Foi feita a iluminação aí, onde não deveria ter feito, foi feito. Então, vamos iluminar lá para o pessoal também. Já tem duas casas habitadas lá há muito tempo, naquela escuridão. E essa casa também de festa, no final de semana, um movimentão, precisa de ter essa iluminação lá. Tenho certeza que o povo vai ficar muito agradecido se colocar essa iluminação lá. Outra coisa também, senhor presidente. A ponte da Gabriela. Vereador, para concluir. Que o vereador falou. Essa ponte da Gabriela, essa ponte lá, foi preciso da população, não vou falar eu não, a população trazer até a televisão para mostrar a situação para a população, a necessidade daquela ponte. O prefeito resistiu, a Defesa Civil resistiu, tanto daqui, tanto de Machado. Se o Reginaldo não abre mão, que estava intestado também a não fazer essa ponte, se o Reginaldo não abre mão e libera para a população ajudar para poder fazer essa ponte, estava lá sem fazer até hoje. Porque agora o prefeito na verdade, não queria fazer e não queria liberar para as pessoas fazerem. Eu falo isso, que eu tive reunião com a Defesa Civil Machado, tive aqui em Carvalho com o Reginaldo e mais. Então, é uma coisa que a população tem que ficar sabendo, porque isso aí é uma ponte muito importante lá, e graças a Deus está lá servindo para toda a população, e é uma coisa que poderia ter feito muito antes, evitável de tão problema que o deu. Mas meus 10 minutos foi muito pouco. Uma boa noite, muito obrigado. Vereadora Andréia. Boa noite aos vereadores, boa noite, Paraná, boa noite que nos acompanhem pelo Facebook. Quero deixar aqui meu sentimento também para a família do Sr. João Mané, né, que Deus conforta os seus familiares. Quero parabenizar aqui a Secretaria de Saúde, que eu tive lá no posto ontem, o médico estava atendendo,
as pessoas tomando soro. E isso aí parabenizar aí a Secretaria de Saúde pelo médico que está atendendo lá durante o final de semana, feriado. Ontem eu estive lá, gostei de ver o pessoal todo sendo atendido, todo sendo medicado. E era um sonho que sempre eu tive, porque eu trabalhei ali, a gente sabe da dificuldade que tem final de semana quanto a médico. E, então, parabéns aí. O posto de saúde conta com uma equipe muito especializada em médico, todos os médicos são especializados. A equipe de enfermeira, motorista, estão todos de parabéns. E quanto o Antônio Carvalho falou a respeito da farmácia, eu também me procuraram a respeito para ver se consegue deixar a farmácia aberta durante o atendimento que o médico estiver aí no final de semana, né? Porque aí eles consultam e tendo os remédios lá, ele já pega. Então, parabéns à Secretaria de Saúde. Quero parabenizar aqui o pessoal da cultura, o Emerson, a Keniara, a Marcela, os que participaram do Teatro Paixão de Cristo. Parabéns, todos envolvidos, estava muito bonito. Quero aqui agradecer o deputado Odair Ulisses, que enviou 1.600.000 para o tratamento de esgoto da nossa cidade. São os deputados que estão sempre presentes aqui na nossa cidade, sempre ajudando, independente de quem esteja no governo, ele está sempre ajudando. Então, o meu agradecimento aos dois. Quero falar do mato lá do Recanto das Oliveiras. A vereadora Vaninha fez uma indicação semana passada, mas não resolveu. Ontem eu passei lá, continua o mato do mesmo jeito, né, Vaninha? Não fizeram nada. A pracinha, você nem não enxerga nada lá mais, os brinquedos que tem lá, a gente nem vê mais. Então, pedi aí, independente, não sei se a construtora lá ou se é a prefeitura, eu acredito que é a prefeitura, porque o pessoal paga IPTU, para que possa estar fazendo uma limpeza lá. E quanto ao calçamento, que foi gravado o vídeo aí pelo prefeito, eu acho que fui procurada também pelos comércios, um dos comerciantes. Eu acho que a gente tinha que sentar e ver a opinião de cada um, porque eu acho que vai atrapalhar bem o movimento dos comércios. Então, pedi aí, antes que comece a fazer, que ouve os comerciantes, né, que dá atenção e vê se vai ser bom ou não para eles. Então, peço ao executivo que, se realmente for fazer esse calçamento, para estar conversando com os comerciantes. E eu fiz uma indicação faz mais de 2 meses já, pedindo uma detetização na nossa cidade, de quanto a quantia de pernilongo, barata, que estava tendo nas casas. E hoje eu fui procurada a respeito lá no cemitério, que está manifestado de barata, tanto faz no velório, quanto lá fora. Então, pedi para o encarregado, não sei se qual que é o responsável por essa parte, para que está detetizando lá, né, porque lá é um lugar que não pode estar acontecendo isso. Já que já não detetizou na rua, que eu fiz a indicação, nem resposta eu tive, então pedi para que esteja detetizando lá no velório, que o velório está cheio de barata. Então, eu peço aí. E quanto ao vereador Antônio Carvalho falou a respeito do dinheiro da Imprencar, que está sendo gasto, não sei na onde, a gente queria também saber para onde que está indo. Eu acho que isso aí é preocupante, porque se começar a gastar o dinheiro da Imprencar, e as pessoas que estão aposentando agora, como vai fazer? A gente que é aposentado, como vai fazer para pagar? Porque descontou. Eu trabalhei 34 anos e foi 34 anos descontado meu salário, e eu acredito que os demais aposentados da prefeitura. Então, isso aí é preocupante. Eu também queria uma resposta para saber para onde que foi usado esse dinheiro da Imprencar. Porque isso aí é dinheiro dos aposentados, é dinheiro do povo, dos funcionários que foi descontado em folha de pagamento. Então, realmente é preocupante. Pode falar.
Obrigado, vereador, pela parte. A senhora falou em negócio do médico, eu até esqueci de falar. Foi sábado. Foi sábado, eu fui no médico, fui levar o moleque no médico ali. Fui muito bem atendido. Médico muito bom. E o atendimento, eu vou citar nome das duas meninas que trabalhavam lá e a Gorete que trabalhava lá. Você vê o atendimento delas, é coisa de deixar a gente até emocionado, tanto que atende a gente, viu? Então, é uma coisa que a gente... O que é bom, tem que elogiar, menino. Entendeu? O atendimento deles ali é ótimo. Se for para dar uma nota, tem que dar uma nota de 1000 para eles. E outra coisa também, só não tocou no assunto aí, mas o vereador Crei tocou, presidente Ângelo, a respeito do banheiro da praça. Que coisa mais triste ter acontecido, né, vereador? Quebraram a porta do banheiro lá, mas a gente culpa o chefe do executivo, porque lá atrás, não sei se foi nessa gestão, na gestão passada, quebraram todos os postes lá do jardim, passou a mão na cabeça deles. Então agora, como que o prefeito vai corrigir, vai querer fazer alguma coisa contra essas pessoas? Nem investigar não pode. Se passou a mão na cabeça do pessoal lá atrás, tem nem como questionar agora. O que vai acontecer? Tem que pôr um guarda ali, ou uma câmera. Porque isso aí, gente, a pessoa que destrói o patrimônio público tem que ser preso. E o prefeito passou a mão na cabeça dessas pessoas. Não sei por que é o motivo. Se não tivesse passado a mão na cabeça na época, hoje tinha um respaldo para a gente, pelo menos, investigar. Hoje nem investigar não pode, porque tudo que aconteceu até hoje foi passado a mão na cabeça. Obrigado. É muito triste o que aconteceu, porque o banheiro estava tão bonitinho, né? Eu sempre entro lá para ver, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Durante a festa lá, o banheiro, a gente cobrou, o banheiro estava aberto, tudo organizadinho, e ia acontecer isso. Eu acho que tinha que colocar uma câmera lá, porque... Tem, mas eu acho que não está funcionando, né? A câmera? Está funcionando? Ah, então, se estiver funcionando, né? Ué, mas... Mas a câmera, vereador, presidente, é lá da igreja? Então, a prefeitura está cheia de câmera, por que não compra uma e coloca lá também, né? E... eu vi a gravação, o vídeo, que levou a porta inteira. Arrancou e levou. Obrigado, presidente. Boa noite. Adriane. Presidente, se for possível, eu fazer uma leitura, moção de congratulação, sem contar meu tempo, quando eu estiver fazendo a leitura, porque tem assuntos importantes também para estar falando aqui. Então, na pessoa da presidente Ângela, eu cumprimento aos nobres colegas vereadores, aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Moção de congratulação, fundamentado no artigo 254 do Regimento Interno. Como agente político atuante nesse município, não poderia deixar de passar a oportunidade de agradecer aos participantes da peça teatral Paixão de Cristo, retratando a crucificação de Jesus Cristo, realizado na Praça Monsenhor Dutra, pela bela apresentação realizada. Parabenizo a todos os participantes, em especial o secretário de Cultura, Emerson Ribeiro de Carvalho, a secretária Keniara de Carvalho, Marcela Tavares, pela brilhante organização e realização do evento. A encenação da crucificação de Cristo já se tornou um marco brilhante nas celebrações da Semana Santa em nosso município, visto que cada ano vem se superando para melhor e enchendo de orgulho nosso município, se destacando e sendo reconhecido como o maior teatro de rua do sul de Minas, transformando em fé, uma experiência de fé e reflexão.
A participação de toda a comunidade é um fato marcante. Nossa cidade se abrilhanta a cada ano, envolvendo não só os atores, mas toda a comunidade que vem prestigiar o evento, enchendo de orgulho nós, munícipes, que participamos diretamente da peça teatral, bem como atores convidados também de outras cidades. Portanto, manifesto os meus parabéns para todos os participantes e organizadores do evento, que tornam nossa cidade referência e excelência nos eventos ligados à cultura de nossa região. Mais uma vez, gratidão ao secretário Emerson, ao Sebastião Ramos e à Prefeitura Municipal pela realização desse evento tão lindo. Carvalhópolis, 6 de abril de 2026, Adriane Rodrigues de Carvalho Caprone, vereadora. Presidente, então eu queria pedir que essa moção de congratulação fosse enviada até a Casa da Cultura. Desde já eu agradeço. Inicio a minha fala aqui na tribuna, também deixando as minhas condolências pela família do senhor João Mané. Que Deus conforte os corações de todos os familiares nesse momento de dor. Quero falar também a respeito da limpeza do trevinho lá, do Trevo do Lago, que está ficando muito bom, que já foi citado aqui pelo vereador Cleuto. Mas ainda falta a iluminação da pracinha e também da pracinha de Santo Expedito. Né, os meninos estavam lá hoje trabalhando, Jair, Luciano, Natel, como já foi citado ali pelo vereador, o pessoal que estava lá trabalhando com muito empenho, está ficando muito bonito lá. Falar também a respeito do posto de saúde que está funcionando nos finais de semana e feriado, né, que começou a funcionar agora. Que bom, prefeito, cumprindo aí o que foi prometido em relação a essa situação. Parabéns também à secretária de Saúde, mas como já foi dito aqui pelos outros vereadores, já foi pedido aqui através de ofício, através de indicação, e reforço agora, para que a farmácia também permaneça aberta em horários de atendimento. Foi dito aqui também a respeito da porta do banheiro, acho que todos os vereadores vão falar. Absurdo, né? A porta, além de ser arrancada, ela parece também que foi furtada. O presidente disse que aos redores ali tem câmeras. Tem que ter, né? Aquilo ali é patrimônio público. E ver aí quem foi o autor desse absurdo e fazer com que ele pague. A respeito dos requerimentos e ofícios, ainda estou aguardando a resposta do requerimento, que foi aprovado, e também resposta dos ofícios enviados. Também quero registrar aqui, presidente, uma servidora que fez processo seletivo para motorista e está como enfermeira no posto de saúde, contratada como enfermeira. Sei que ela é qualificada no setor de enfermagem, porém, não foi classificada no processo seletivo como enfermeira, ela foi classificada como motorista. Mas na próxima semana eu vou enviar um ofício solicitando informações a respeito dessa contratação. Pois, como todos nós sabemos, houve um processo seletivo, esse processo seletivo está ativo, as pessoas que fizeram estão aguardando para serem chamadas. Então, se ela já estava contratada como motorista, por que a contratou no posto agora como enfermeira? Isso daí é desvio de função, isso daí fere o processo seletivo e está ferindo também a Constituição Federal, artigo 37. Então, semana que vem vou estar fazendo um ofício e gostaria da resposta sem vencer o prazo, porque todos estão interessados em saber por que nada contra a servidora. Quero deixar bem claro aqui, nada contra a servidora que foi contratada. Estou falando da situação em que ela foi contratada no posto de saúde. Também, presidente, a respeito, eu fui muito questionada a respeito do orçamento do nosso município. Muitas vezes a gente fala aqui de verbas, de recursos de orçamento, de emendas parlamentares, mas hoje
eu vou dar uma pequena informação aqui, um esclarecimento, um pequeno esclarecimento aqui para as pessoas que me cobraram. Então, eu quero dizer que aqui no nosso município, né, como eu já falei, que se fala muito em orçamento, mas a verdade é que a maioria da população não sabe qual é o valor total desse orçamento. E a população precisa estar por dentro disso. Estamos falando que hoje, esse ano de 2026, Carvalhópolis tem um orçamento de quase 38 milhões de reais para o ano de 2026, para trabalhar nesse ano. Esse valor ele não é simbólico. Ele define o que pode ser feito ao longo do ano, através da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. É ela que organiza todo o planejamento do município. Porque sem o planejamento, não tem como executar obras, não tem como melhorar o serviço e não tem como atender bem a população. Por isso é tão importante que todos tenham conhecimento de como esse dinheiro é planejado e aplicado. Dizer também que o orçamento ele não é somente números, ele é a vida da população. E a população tem que saber quanto que o nosso município tem aí para esse ano de 2026. Só um minuto que eu não terminei ainda, vereador. E é importante explicar como funciona esse orçamento. Esse valor de quase 38 milhões de reais não fica parado em um único lugar. Ele é distribuído em todas as áreas do município, como saúde, educação, assistência social, cultura, obras, esporte, entre outras. Cada setor tem uma parte deste recurso para funcionar e atender a população. E, além disso, o município também pode receber recursos extras, como as emendas parlamentares de deputados, que vêm para ajudar as obras. Como eu já disse, essas emendas que recebe fora desse orçamento, elas vêm para somar, e justamente para isso, para ajudar nessas áreas, nessas secretarias onde eu já citei aqui. Ou seja, existe o orçamento próprio do município e também os recursos que vêm de fora para somar. E o orçamento é a base das emendas que ajudam. Mas o que faz a diferença, que todo mundo sabe, é a boa gestão. A gente sabe que a demanda é grande, a prefeitura gasta muito, tem muitas demandas, mas só para dar uma explicação aqui para os munícipes que me cobrou, para onde vai estar o dinheiro, quanto que vem no município, e quero dizer também que eu estou à disposição para estar passando valores para cada setor. Então, quem tiver interesse e quiser me procurar, eu posso passar. Pois não, vereador? Obrigado, vereadora Adriane, pela parte. Eu ia perguntar realmente isso a respeito do orçamento, que a senhora falou, números totais do orçamento de 38 milhões, e na sequência a senhora conseguiu me contemplar com a sua resposta que a senhora deu, mas eu ia realmente perguntar sobre isso, sobre onde são alocados o recurso, para que a população pudesse saber onde são gastos em cada secretarias. Que às vezes a senhora falou 38 milhões, um montante. Não, depois a senhora contemplou expliquei, a minha pergunta pela explicação. Obrigado. O valor é 37 milhões, 900 e alguma coisa, quase 38 milhões, que são distribuídos para cada secretaria, onde eu tenho o valor de cada secretaria. O que eu quis explicar aqui é o orçamento que vem, mais as emendas parlamentares, que elas são somadas, né, elas vêm para somar, para estar fazendo aí uma melhor administração, dando uma resposta positiva para a população. Muito obrigada e boa noite a todos. Vereador Daniel. Boa noite à mesa, diretora, boa noite a todos os vereadores, Paraná aqui presente, e todo que nos acompanha aí pelas redes sociais. Eu quero aqui também, não poderia deixar o meu sentimento aqui à família do Sr. João Mané, que Deus conforte aí o coração de todos aí os seus familiares. Eu queria, até conversei com a
presidente lá embaixo, pedindo aí um apoio da mesa, de todos os vereadores aí, até o executivo, sobre a CEMIG. Nesse feriado agora, eu creio que a região ali, Lambari, São João, o Lambari lá de baixo, não sei se aqui na casa do vereador Antônio Carvalho também teve esse problema, esse feriado. É um descaso o que a CEMIG anda fazendo com os pequenos, com os produtores rurais, não só pequenos, como todo mundo naquela região, pela falta de energia. Na terça-feira, aconteceu um acidente até perto lá de casa, na roça, caiu uma árvore lá, arrebentou os dois fios da rede da CEMIG. Solicitei para que pudesse estar arrumando lá, até foram pronto, não solucionou no dia do acontecimento, mas quando foi no outro dia cedo, foram lá resolver o problema. Até tinha mais uma árvore bem perto, eu derrubei aquela árvore também, para não estar acontecendo o que aconteceu. Mas tem um grupo, não sei se tem mais algum vereador aí que está nesse grupo, chama Alerta Rural. Todos aí podem ver a situação que está a rede de energia ali naqueles bairros ali, tanto Lambari como São João, cipó, subiu para o poste acima e foi embora para a rede elétrica. E ali, eu acredito que hoje pode ir lá naquela região lá que está sem energia. O ano passado até fiz um ofício aqui nessa casa, encaminhei para a CEMIG, eles foram lá, resolveu um problema numa parte, mas aonde que está mais crítico, mais polêmico, até hoje não foi solucionado. Então eu peço aqui à mesa para que dá um apoio aí para a gente, até o Poder Executivo também pode estar nos apoiando, porque tem mais força que a gente. Então, peço aí, se o Executivo estiver nos ouvindo, para que dá um apoio para a gente. Porque se falta energia, a CEMIG não está nem aí, mas deixa de pagar um dia, atrasa um dia para ver, ou deixa de pagar a conta de energia. Então, eu acho que isso aí que é um descaso com os produtores. Leite, olha para você ver hoje a crise que está o leite, o pequeno produtor hoje vai lá, tira o leite, quando ele perde o leite porque não tem aonde colocar, não tem resfriador. Então, eu peço aí o apoio de todos aí. Até conversei com alguns dali do bairro do Lambari, falaram que até queria fazer um baixo-assinado, queria dizer que tem todo o meu apoio, que precisar, e acho que tem o apoio de todos os vereadores aqui presentes, aqui dessa casa. Então, peço aí, vamos fazer aí um ofício e estar encaminhando aí para a CEMIG essa semana. Também não poderia deixar de parabenizar aí a todos os envolvidos, o secretário da Cultura, o Emerson, e em nome dele eu agradeço aí a todos os que participaram aí do teatro. Não pude estar presente, mas só vejo aí elogios, então quero aí agradecer por esse teatro, e tenho visto o ano passado, a cada ano, tanto que está melhorando, né? E já vi comentários aí que o ano que vem tem mais melhorias ainda nesse evento. Quero parabenizar aí a vereadora Adriane por estar fazendo essa moção e enviando para lá. Acredito que eles são merecedores pelo trabalho que eles fizeram aí nesse evento. Eu também não poderia deixar aqui de parabenizar
o executivo, por esse médico aí atendendo aí nos feriados, o executivo, o secretário de saúde. Acredito aí que o executivo vai ter até economizar em deslocar, está deslocando aí, né, pacientes aí para o município, para outros municípios. Então, acredito aí que vai ter até uma economia nesse projeto aí. Então, quero deixar aqui meus parabéns por esse projeto, muito importante. Também queria falar sobre a ponte. Quero mais uma vez aqui, já deixei aqui meus agradecimentos aí a todos que contribuíram aí com essa realização da ponte. Parabenizar aí também o prefeito, porque essa ponte lá, ela é dos dois municípios, né, Machado e Carvalhópolis, e ele construiu essa ponte aí sem o apoio de Machado. Não vi comentário que foi feito isso sozinho, e agradecer aí por não esperar, conforme o vereador já falaram aqui, ele estava esperando, né, uma ponte, para fazer uma ponte lá de cimento, e não estava demorando muito, então agradeço por ter executado isso lá em antes, porque a população não pode esperar. Isso é um projeto muito demorado, então agradeço aí. Não poderia deixar de agradecer a todos os doadores, né, da madeira, ao Eduardo que prontificou a serrar as pranchas lá para colocar na ponte. Então agradeço aí a todos. Não poderia de deixar também de falar aqui sobre o vandalismo da praça. Muito triste, a gente cobra, às vezes o banheiro lá está fechado, a gente cobra o executivo para que abra o banheiro, aí abre o banheiro, acontece uma tragédia dessa. Eu acho que se tiver câmera mesmo e pegou essa pessoa fazendo isso daí, eu acho que tem que cobrar, fazer pagar. Ser punido, com certeza. Tem que ter uma punição, porque isso não pode acontecer. Está destruindo aí o patrimônio público. Então, eu acho que se tiver mesmo câmara, executar, partir para cima e fazer essa pessoa pagar. O que eu tenho que dizer é só isso. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Vereador Eric. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite quem está nos acompanhando. Primeiramente, meus sentimentos a todos que perderam seu ente querido. Que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento difícil. Primeiro quero parabenizar o setor de culturas e todos ali que fazem parte do setor. Parabenizar todos que fizeram parte da apresentação de Paixão de Cristo, até mesmo a vereadora Adriane. Parabenizar também ao executivo, pois se não fosse o executivo, a gente ainda ia ter um setor de cultura como foi no passado. A gente vê que hoje, vários eventos, várias apresentações. Então, antes de parabenizar o setor de cultura, temos que parabenizar também o executivo. Foi
Foi muito falado aqui nessa tribuna hoje. Foi muito parabenizado nessa tribuna hoje. Eu acho que por todos os vereadores que me antecedeu, a questão do médico. É de dar os parabéns mesmo. Mas temos que dar o parabéns também às pessoas que não estavam ali naquele vídeo. Temos que dar parabéns a vereadores que não estão aqui mais presentes, mas que no dia que foi prometido, mas que no dia que estivemos em Brasília, estava. E aí já foi cobrado nessa tribuna aqui, até mesmo por um dos vereadores que mais defende o Executivo, que é o nosso vereador Josuel. Ele já cobrou sobre isso. Né? De onde o Executivo vem, faz um vídeo, sai bonito no vídeo, mas esquece de parabenizar quem realmente fez parte dessa conquista. E hoje, mais uma vez, vem nessa tribuna fazer a mesma coisa que o vereador Josuel fez. A gente fica triste, não por querer se aparecer, porque, como o Nobre mesmo disse, a gente tem nossas redes sociais. Mas eu estava presente naquele dia, vereador Josuel. O senhor estava presente. O vereador Daniel estava presente. O vereador Cresce estava presente. O senhor lembra disso? A primeira reunião que a gente teve com o doutor Federico? O senhor lembra? Posterior, o vereador Creu também estava presente. Vocês lembram disso? Lá atrás, no mandado Curió. A gente esteve em Brasília. E eu estava lá quando ele prometeu que ia dar 1 milhão para médico 24 horas. Eu também estava no palanque, quando prometemos na campanha o médico 24 horas. Mas aí, quando o avião decola, todo mundo quer sentar na janelinha, né? Aí é fácil falar que eu consegui. Falar que nós conseguimos. Quem é nós? Alguém lembrou do vereador Crécio? Ele estava presente. Aí esquece. E isso é triste. Não porque eu quero aparecer, mas eu acho que a gente tem que dar mérito a quem realmente é dono do mérito. E mais uma vez o Executivo aparece bonito nos vídeos. Aí esquece. É engraçado, né? Aí quando é um projeto polêmico, né? Quando é a reunião polêmica, né, vereador Josué? Né? Aí lembra, não, eu tenho uma base, eu tenho uns vereadores, né? Quando é chumbo, aí vai os vereadorzão, bombão, põe a cara a tapa, né? Aí quando é para ser aplaudido, nós conseguimos, nós quem? Só o prefeito conseguiu isso aí, vereador Josué? Porque na época ele não era prefeito, ele era vereador, ele fez parte daquela reunião aquela vez. Né? É complicado. Aquele dia você ficou, né, decepcionado no evento que teve no CRAS e dessa vez quem ficou decepcionado foi eu. Dessa vez quem ficou decepcionado foi o Cresce, coitado, estava na casa dele. Pouco é lembrado pela administração. E o senhor sabe muito bem disso. Pouco lembrado pelo que já fez para essa casa. Então, na hora que chegar um probleminha no Executivo, um projetinho polêmico, alguém batendo nessa tribuna aqui, não me chame. Não me chame. Porque agora, já que vai ser desse lado aí, vamos jogar o jogo. Né? Na hora que começar a chamar vereadores, não vereadores da base, que eu já falei, cansei de falar nessa casa aqui, ó. A partir do momento que estamos aqui dentro, não temos vereador da base, da oposição, não. Somos todos vereadores para Carvalhópolis. Todos podemos ser notificados pelo Executivo para qualquer reunião que seja, independente de lado. Porque todos aqui, eu acho que têm o mesmo intuito de trabalhar para Carvalhópolis.
Então, deixo aqui um pouco do meu repúdio ao Executivo, mais uma vez, né, que aparece muito lindo nos seus vídeos. Agora temos médico. Quer ser atendido? Pode vir. Agora conseguimos. Quem conseguiu? Quem conseguiu? Quem estava na reunião? Quem estava sabe. Então, parabenizar e agradecer ao deputado federal, doutor Federico. Muito obrigado, deputado. E eu não esqueci daquela reunião nossa. Pode ter certeza. Muito obrigado. O senhor fez uma coisa linda para Carvalhópolis. Sonho de muitos anos e conseguimos graças ao deputado Federico. Tive algumas reclamações sobre ar-condicionado da escola. A gente sabe que o tempo está quente, né? Ar-condicionados já estão nas paredes, o poste já está no lugar, mas ainda tenho conhecimento que não está funcionando. Então, peço ao Executivo que mande alguma resposta para essa casa, o porquê que ainda não está funcionando, para a gente poder estar passando para os nossos munícipes. Quero parabenizar também a todos que fizeram parte do torneio de pesca do nosso município, Ludmila e todos envolvidos. Estive lá no lago, estava legal, bastante gente. Então, vamos parabenizar as pessoas que estão fazendo de tudo para a administração dar certo. Sobre o banheiro, todos já falaram aqui. Eu já cansei de fazer indicações, eu já cansei de solicitar, já cansei de reclamar sobre as câmaras. Então, peço ao Executivo aí também que informe para a gente quais câmeras estão funcionando, se estão funcionando, porque mais um ato desse a gente não pode aceitar. Não é o primeiro, não é o segundo, e sempre no mesmo local, sempre na praça. Então, peço ao Executivo aí que tome providências e informe para a gente quais câmeras estão funcionando no nosso município. Porque já estamos indo para mais uma colheita, né? Época de colheita, a gente sabe que essa época acontece muitos roubos, muitos furtos nas zonas rurais, e a gente ter câmeras no nosso município funcionando ajuda muito a nossa polícia militar. Quero agradecer ao secretário Neto, no qual levei 2 demandas para ele. Uma delas é daquele caso que eu trouxe para essa tribuna, a questão do menino que precisava de um psicólogo. Encaminhei diretamente para ele e ele resolveu para mim o caso. E hoje também encaminhei mais um caso para ele de saúde e ele também me respondeu com muito êxito e conseguiu mais uma consulta também que eu levei para ele. Então, parabenizar o secretário Neto. Todas as demandas que eu encaminho diretamente a ele, ele vem solucionando para mim. Foi falado aqui nessa tribuna a questão, foi até o vereador Antônio Carvalho que falou, a questão da cobertura da praça, vereador. A gente já temos um projeto, o Executivo já tem um projeto de uma concha acústica que vai ser feito na praça. Já tem essa demanda, né? Então, espero que o Executivo também torne isso real para o nosso município, onde vai ser muito benéfico a todos os eventos que está tendo no nosso município. Se tivesse uma concha acústica dessa, eu acho que ajudaria bastante. Por hoje é só. Uma boa noite aos nobres, uma boa noite ao Paraná aqui presente e a você que vem acompanhando a gente pelas redes sociais. Boa noite mais uma vez à presidenta, aos vereadores que nos acompanham em plenário também.
e também pelas redes sociais. Eu gostaria também de iniciar minha fala aqui deixando meus sentimentos à família do Sr. João Mané, né? A gente sabe que esse momento é muito triste e doloroso, e tem aqui, desses vereadores aqui, esse momento também de dor e de tristeza. Senhora presidente, a gente fica anotando algumas coisas aqui, e tem hora que a gente fica abismado com certas coisas que a gente ouve. Até em coisas boas, tem pessoas que conseguem encontrar coisas ruins em projetos bons, em propostas boas. Mas como a gente sempre fala, que eu sempre falo isso, que a política não é a guerra de ideias, mas sim guerras de grupos e pessoas. A gente sabe que por mais que o prefeito possa fazer, jamais ele vai satisfazer o anseio tanto da população, como também o anseio de alguns representantes do povo. Eu gostaria de iniciar a minha fala aqui, quando a vereadora Adriane fala sobre o processo seletivo da saúde. Se eu não me engano, ou se eu não estou enganado, esse processo seletivo é o do edital número 18, que é sobre o ESF. Então, foi um processo seletivo prestado no final do ano passado. A gente tem a lista das pessoas que, em dezembro do ano passado, do ESF, e eu creio que, certamente, ela vai solicitar uma resposta, como ela já mencionou aqui, e ela vai ter a resposta que ela está procurando, mas eu creio que são processos diferentes. E quando fala sobre cometer crime dentro do artigo 37 da Constituição a respeito do desvio de função, os pareceres jurídicos, a jurisprudência que nós temos, sempre entende que o desvio de função só não é lícito quando ele fere o salário das pessoas. A pessoa desempenha uma função maior e recebe menor. Então, quando você recebe mais, isso não interfere na questão do desvio de função. Então, eu gostaria de deixar isso aqui esclarecido à nossa população, que esse edital, esse processo seletivo, número 18, não que eu esteja contra as pessoas que prestou esse processo seletivo, sou muito favorável, mas tem que procurar saber se são processos diferentes, se são questões diferentes, para que as pessoas não fiquem com essa esperança de que o prefeito, ao invés de chamar eles de um processo, deu oportunidade para outra pessoa desempenhar. Então, eu creio que essa resposta chegando, a pessoa vai se sentir satisfeita pela resposta que o Executivo dará. Quando a gente menciona também aqui a respeito que o vereador Tony Carvalho falou sobre a dívida com o Imprencá, é importante a gente lembrar que, recentemente, no ano de 2025, foi aprovada a PEC 66 a respeito do Imprencá, das previdências municipais e estaduais. Porque você procura no Estado, ou você procura nos municípios uma previdência superavitária, é difícil você encontrar. É difícil você realmente falar assim, aquela previdência ali, ela realmente é superavitária. Aquela ali está isenta de qualquer problema. Você vê, Pouso Alegre colocou dinheiro no Master, o Master foi liquidado, perderam mais de 200 milhões de reais. E só recebe 250 mil, que o Fundo Garantidor só cobra 250 mil, perderam mais de 200 milhões de reais. Então, o BAC, aí sim, foi aquele questionamento que nós fizemos aqui. É lícito, é justo o vereador fazer esse questionamento em dar resposta à população, principalmente aos servidores públicos? Sim. Mas também é justo ele chegar e falar, não, pessoal, isso aí ocorre mesmo, isso acontece. É natural, muitas das vezes as contas públicas estão meio difíceis, o prefeito recebe, recolhe esse recurso, mas não repassa para o Instituto de Previdência. Ah, é crime? Não, hein? Porque se fosse crime, a PEC 66 não ia dizer que era possível parcelar em 300 parcelas. Era muito mais justo, eu acredito que seria muito mais viável ao nobre vereador Tony Carvalho, quando ocorrer essas situações, ele chegar no executivo e falar assim, pessoal, vocês estão em déficit aí, é melhor vocês parcelar, mandar um projeto lá para a Câmara, para nós aprovar esse parcelamento para vocês passarem a regularizar essa questão. É uma demanda que nós temos. A minha maior preocupação é um dia entrar um prefeito aqui na cidade e falar assim, nós vamos devolver esse Instituto de Previdência para o INSS. É por isso que nós estamos sempre debatendo aqui matérias importantes nesse tema, para dar viabilidade para que esse Instituto permaneça de pé. Nós já conversamos sobre isso, já falamos sobre isso, tem um projeto que está para descer, já era para ter descido, até hoje não desceu, não sei porquê, porque esse debate tem que ser feito. A Previdência Nacional hoje, o INSS, é 1 trilhão de déficit. É 1 trilhão de déficit. Aí você acha que os municípios passam pelas mesmas situações. O Estado passa pelas mesmas situações. Então a gente não estamos cometendo um crime, vereador Tony Carvalho. Eu esperava muito que o senhor pudesse vir essa tribuna aqui hoje, sabe, se retratar de uma fala que o senhor falou semana passada aqui, falando que o prefeito não administra nem as coisas dele. Isso é uma fala muito pessoal. Eu acredito que isso não cabe ao debate político. A forma que as pessoas administram a sua vida.
E o senhor falou semana passada aqui, eu esperava que o senhor pudesse fazer isso, mas não. O senhor tem prazer de subir à tribuna a trazer críticas. Mas se fossem críticas construtivas, a gente entenderia. E a gente buscaria fazer com que essas críticas construtivas pudessem realmente gerar resultados. Mas não é isso que nós temos visto ultimamente aqui. Ultimamente não, há muitos anos não temos visto isso. Senhora presidente, nobres vereadores, foi muito falado aqui sobre a questão do médico. Fim de semanas, meio de semana, que bacana. Que passo importante que o nosso município deu. O prefeito Curió já tinha colocado médico até 10 horas da noite. Já foi um grande avanço. E ficou em análise, ficou em estudo todo esse período. E percebemos que, em determinado momento, não era tão eficiente assim. Ou a questão não é da eficiência de prestar o serviço, mas do consumo do serviço. E hoje colocando o médico até 7 horas da noite, todos os dias, fim de semana, todos os feriados, olha que passo importante que o nosso município deu. Um dos passos mais importantes que o nosso município deu em toda a sua história. E agrego a isso a fala do vereador Eric, quando menciona o doutor Frederico, que foi o que indicou esta emenda parlamentar, para que isso pudesse se tornar possível. Também trouxe menção aqui aos vereadores que participaram daquela ocasião, dessa busca, desse pleito, dessa conquista. A gente sabe que muitas das vezes há um ato falho da gestão, mas a gente não deixa aqui de congratular, se alegrar com eles por essas conquistas. E a preocupação nossa não é nem tanto essa. É por isso que a gente precisa, sim, rever muitos pontos, porque é o futuro, não é agora. Vamos dizer que pegue. Já pegou. Médico, fim de semana e feriado, já pegou. Não tem como tirar isso mais, não. Isso aí já era. Vai fazer plano de governo, plano de cidade. Doutor Frederico não se reelege. Ou deixa de encaminhar esse dinheiro. Como que nós vamos manter? Então nós já precisamos nos programar hoje, para que ano que vem tenhamos recursos para manter. Todos esses programas que a gente desenvolve hoje, até o próprio Medir Madeira que desenvolve muito programa, é a mesma questão. Precisamos nos programar para isso. Então, olha o que a gestão tem hoje. Além de ofertar o serviço, se programar para que o serviço não acabe no futuro. Quando a gente fala sobre a farmácia básica, abrir fim de semanas, abrir feriados, não é um tema fácil. É fácil para nós chegar aqui na tribuna e falar, tem que abrir. É fácil, é claro que é fácil. Agora, para o gestor público pegar uma caneta e contratar uma farmacêutica e deixar ela ali, a viabilidade disso, como que isso vai ocorrer? Nós já corremos atrás disso. Semana passada, no dia que inaugurou ali, eu passei ali, Neto, e essa situação aqui? Hoje eu estive na farmácia básica, conversando com as pessoas que ali trabalham. Como é que nós resolvemos isso aí? Não tenho noção de como isso poderá ser solucionado. É claro que o nosso interesse não é a pessoa passar no médico e depois não ter um medicamento, é ter um medicamento. A gente já chama até aqui mesmo a própria participação da comunidade, do segundo setor. Manter as farmácias de plantão fim de semana, ou feriados, para que as pessoas possam, depois do atendimento, poder buscar um medicamento para o consumo. Porque senão não vai, ao invés dos motoristas levar paciente, vai buscar remédio. Então é uma cadeia, não é uma simples decisão. Mas, mais uma vez, eu parabenizo ao prefeito por implementar no nosso município isso, uma promessa de campanha. Era 24 horas, mas infelizmente o nosso posto não comporta, mas está em médico fim de semana. Parabéns. E parabéns também a todos os vereadores envolvidos nesta causa. Nobre presidente e vereadores, eu fiz algumas anotações aqui. Eu preciso também aqui deixar aqui os parabéns à Secretaria de Cultura, por mais uma vez demonstrar a força que há 8 anos vem sendo realizado no nosso município, a Paixão de Cristo da forma que é, se tornando uma maior referência no sul de Minas. Isso é muito importante para a nossa cidade. E isso só é possível por causa da liberdade que o gestor dá aos seus secretários para trabalhar. Não só nesse departamento, mas em todos os departamentos eles têm carta branca para poder desenvolver os melhores projetos para atender a nossa população. Senhora presidente, vereadores, eu gostaria também aqui de aproveitar a oportunidade de falar sobre as emendas parlamentares que têm chegado. E pegando um gancho também da fala que eu falei aqui, tivemos a distribuição mais uma vez da Páscoa, dos ovos de Páscoa aos nossos alunos da rede de ensino municipal.
Tivemos também aqui o evento da pesca, isso é muito importante. A Secretaria de Meio Ambiente, mais uma vez aí, tendo a liberdade que o gestor dá para que eles possam desenvolver essas ações. E também, nobre presidente, eu quero falar aqui sobre as emendas parlamentares. Foi citado aqui pela vereadora Adriane a respeito do orçamento e também dessas emendas que complementam o orçamento público. Infelizmente, esse recurso que vem, muitas das vezes, ele não é nem colocado aonde realmente se precisa. Porque anteriormente ao Flávio Dino, o Flávio Dino era deputado, governador, senador, virou ministro, pronto. Nenhum político presta mais, só ele que prestava. Tem que fazer essa crítica a ele, porque quando ele era governador, quando ele era senador, ele sabia como funcionava os trâmites, aí ele foi para o STF agora, está proibindo tudo. Está pegando todo, mas só pega o opositor dele. Ele não pega companheiro dele, não, só o opositor. Mas dá certo, Flávio Dino, faz o teu trabalho aí. Conclui, vereador. Para concluir, nobre presidente, com a sua tolerância, aquela generosa tolerância que a senhora tem, o recurso de 1,5 milhão que foi destinado ao nosso município através do fundo de revitalização da bacia hidrográfica de Furnas, isso é muito importante. Agora nós vamos ficar naquele problema, quem indicou? Se foi o Odair com o Ulisses, se foi o Luizinho, a gente fica nessas questões aí até ter um posicionamento mais esclarecido. Mas o fato é, o mais importante é o seguinte, Carvalhópolis, mais uma vez, recebe mais 1,5 milhão para reforma e ampliação na questão ambiental de conservação da bacia hidrográfica de Furnas. Isso é importante, 620 milhões foi destinado a 41 municípios. E eu gostaria que isso não fosse só uma vez no ano, mas que fosse todo ano. Todo ano pegar esse fundo e distribuir aos municípios. O município de Carvalhópolis, com os demais municípios, precisa disso. Precisa dessas ajudas para manter esses rios limpos. E para encerrar minha fala, não, presidente, eu gostaria de falar sobre a emenda parlamentar da Marli Ribeiro, deputada estadual. Ela destinou o recurso para nós fazermos a praça no Nascente do Sol. Há tempos que a gente vinha falando isso aqui, agora se torna realidade. O orçamento foi aprovado, o recurso foi aprovado. E desta vez não vai ter desvio. Dessa vez nós não vai deixar tirar de lá, vai ter que fazer a praça. É uma promessa, um compromisso que eu tenho com aquele bairro ali. E a deputada Marli Ribeiro nos garantiu esse recurso, nós vamos fazer essa praça. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Hoje, o assunto mais falado aqui, o da saúde, e realmente merece, uma grande conquista, é o que o vereador Josuel falou agora há pouco. Agora, tchau. Não para mais, não tem como. Né? Foi destinado a verba para esse ano. Tem que já começar a pensar, e o próximo? Para manter esse tipo de serviço. Eu visitei a saúde no final de semana, inclusive o vereador Josuel também estava lá, conversando com o médico. Para vocês terem ideia, no primeiro dia, na quinta-feira, foram atendidas mais de 60 pessoas. Então, que maravilha! E eu acho, até comentei com algumas pessoas, e como os que foram atendidos estavam elogiando. O médico muito atencioso, o vereador Antônio Carvalho falou aqui também. O atendimento das meninas lá na frente, na recepção. Né? Então, tudo muito bom mesmo. Eu acho que foi realmente um gol muito bonito. Acertou mesmo.
E conversando com o Dr. Marcos, ele disse o seguinte, também vocês já comentaram aqui alguém, Josuel, vereador, ele falou, o carro parou de levar as pessoas, mas está indo buscar medicamento. Então, é necessário acertar para que o carro deixe de andar. Que agora não está levando mais ninguém no pronto-socorro, mas está indo nas farmácias. Então, além da farmácia existente na saúde, já estive conversando sobre isso, porque o Dr. Marcos Vinícius falou o seguinte, eu já vou fazer uma listagem dos medicamentos que eu mais uso, que eles mais vão usar para ter esse medicamento, na saúde ou nas farmácias, que também as duas precisa fazer plantão, assim como está o médico na saúde, porque não está resolvendo completamente. O médico está ali, passa o medicamento, mas não tem farmácia aberta, nenhuma delas. Também essas farmácias precisam de ter o medicamento, né, para solucionar esse problema agora. Solucionou um lado, o outro ainda está precisando de socorro, que é a parte de medicamentosa. Vandalismo. Gente, como eu posso falar desses vândalos final de semana? Vocês estão lembrando do banheiro da praça? Olha, todos que estão aqui em volta, inclusive houve pedido para que o policiamento coloque o carro na praça para já dar mais segurança para os moradores que aqui estão em volta. Vocês não têm ideia o que é estar nesse pedacinho aqui após as 11 da noite no sábado. Você acorda, todos acordam assustados, imaginam onde tem crianças, de barulho de moto. Acho que tira a mão do acelerador e ela desce pipocando esse morro todinho aí. Então, está precisando mesmo de segurança. E eu peço aqui, nesse microfone, para que o policiamento olhe por nós. Passe mais vezes nessas ruas. Pelo menos, eu acho que vai intimidar um pouco mais, porque eles estão com a bola toda, achando que pode tudo, que manda em tudo. Olha o que fizeram no banheiro. E a Câmara da Igreja funciona. Então, olha, é triste, muito triste falar disso. Porque eu tenho certeza daqueles que estão envolvidos, os pais estão em casa, não estão tendo noção de que os filhos estão fazendo aí pela rua. Com moto, em banheiros, na praça, está demais da conta. É demais. Senhora presidente, muito dessas motos são de menores que estão conduzindo. Exatamente. De menores. Exatamente, de menores. Na cultura, gente, realmente, que maravilha. Parabéns a todos. Uso o nome do Emerson aqui para atingir a todos os participantes, todos os integrantes. Foi maravilhoso. Inclusive para a vereadora, que estava toda chique lá, né? Como integrante. Foi maravilhoso. Vocês conseguiram arrancar lágrimas. Foi emocionante. Parabéns a todos. A pesca, também estive lá no lago, parabenizando a agricultura, o meio ambiente,
que estavam ali presentes, trabalhando e movimentando o lago. Uma pena que os peixes não aparecem tanto, né? Eles afundam demais e ninguém consegue pegar. E eles, eu ainda perguntei, será que soltou hoje? Não, eles foram soltos na terça-feira. E eles afundam demais e as pessoas não conseguem, não têm bom êxito na pesca, né? A ponte também foi comentada aqui. Que coisa boa que terminou, mas eu continuo cobrando. Os guardiões, não podemos deixar sem esse guardião, gente. Fica muito perigoso. Então, eu lembro vocês, voltem e façam esse tipo de proteção lá nessa ponte. Agradeço também o atendimento. Eu fiz aqui um pedido na semana passada para que os idosos não usem do transporte comum que é para todos, idosos e crianças atípicas. Liguei, fui atendida e agradeço. E pode contar comigo. Crianças atípicas não é para andar no carro com outras crianças. Gente, você imagina um autista? Um autista que você coloca no ônibus para ir com outras pessoas. Olha o que é que essa criança vai sentir. E também os idosos, que não estão para ficar esperando várias pessoas consultarem para eles e virem embora, né? Então, é uma coisa que é um tipo de atitude que não pode existir. Pensar mesmo com o coração, olhar com os olhos do coração para não continuar tendo essa atitude. Boa noite, muito obrigada. Pois não? Presidente, que bom que você conseguiu que esses veículos aí, né, para estar levando as pessoas idosas e as crianças atípicas, porque nós recebemos muita, assim, reclamação. Eu vou até citar o nome aqui, que não é segredo para ninguém, a vereadora Andréia também já citou aqui, que muitas vezes o Theo com a Lara tinha que ir no ônibus, ou até era deixado para trás, né? Então, não tinha condições. Então, tem que ter mesmo esse veículo próprio para estar levando eles. Parabéns pela tua conquista aí. Obrigada. Não havendo mais nada a tratar, voltaremos na próxima segunda-feira, dia 13 de abril. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.